Nada prenunciava problemas, pois de repente, tarde da noite, uma garota é atropelada por um caminhão, e com tanta força que não tem chance de sobreviver. Ela, é claro, tentou salvar, mas não conseguiu. Era um dia muito comum quando ela estava a caminho de seu emprego de meio período e se deparou com essa situação. Tudo parecia terrível e não havia nada de bom aqui. Mas na verdade, se seus parentes ou ela soubessem para onde ela iria depois de morrer e o que aconteceria com ela, ninguém ficaria muito chateado. Ela possui um território enorme, uma riqueza incrível, um casal de duques influentes e mora na casa do Duque dos Camponeses, um dos 5 fundadores do Império. Parece uma vida de sonho, que é claramente muito melhor do que a da garota anterior que caiu no corpo da única filha da casa, Elizabeth Peasans. Ela percebeu imediatamente que a vida era bem-sucedida e, é claro, não tem pensamentos de arrependimento ou tristeza. Ela tem sorte de ter seus pais. Eles têm um ótimo relacionamento entre si, assim como o restante dos ajudantes e parentes. Ela não ficou tensa nenhuma vez nesses poucos dias, não pensou em nada ruim. A garota está apenas aproveitando sua vida e todos os confortos desta casa. É claro que ela não se arrependeu nem por um segundo da rapidez com que sua vida anterior terminou, porque tudo só melhorou. Literalmente em todas as áreas de sua vida, ela não precisa de nada e se sente muito bem. Ela também está muito feliz com o fato de não estar no corpo de um vilão, pois se estivesse no corpo de um vilão, ela não viveria muito tempo. Acontece que em sua vida passada, ela não tinha tempo para desfrutar de nada. Durante todo o tempo em que trabalhou sem fins de semana e viveu apenas por dinheiro, não aproveitou os belos momentos da vida, porque simplesmente não os notou. Mas agora, como tem essa oportunidade para começar, a moça amou a si mesma. Começou a perceber os encantos da vida e, em geral, parou de correr para algum lugar como antes. Agora ela só faz o que gosta. Agora a única coisa de que ela tem medo é perder tudo o que conquistou. Mesmo que tenha que voltar à sua vida passada por um dia, ela não aceitará isso como um presente. Pelo contrário, ela só ficará chateada. Fazia alguns dias que ela havia entrado no belo mundo. Era como um tipo de férias ou até mesmo um paraíso do qual ela não queria voltar. Ou mesmo pensar que mais cedo ou mais tarde isso iria parar. Foi somente hoje de manhã que ela descobriu seu nome, e ao que parece, seu nome é Ellie. Então, um dos assistentes se aproximou dela para perguntar quais eram suas preferências de vestido. A garota está tão feliz que ainda está maravilhada com a comida deliciosa, saboreando cada mordida e, é claro, com essa linda casa que foi literalmente feita para uma vida perfeita. A atmosfera aqui é muito convidativa, e em todos os cômodos, não importa onde estejam. Que ele diz que se Ellie não consegue parar de admirar nem mesmo a roupa de cama, nesse meio tempo, alguém bateu em sua porta. Mas como ela não estava esperando ninguém, pensou um pouco e decidiu não atender, fingindo que ninguém estava aqui. Mas então ela se lembrou de que as coisas eram um pouco diferentes aqui, que seria melhor ser educada e não enganar ninguém. No mínimo, todos aqui são gentis com ela e deveriam ser recíprocos. O cara bateu na porta novamente. E sugeriu que talvez a garota estivesse dormindo e não tivesse ouvido da primeira vez. Ela estava com tanta preguiça de sair da cama que simplesmente deixou o homem, quem quer que ele fosse, entrar. Ao mesmo tempo, a senhora tem certeza de que se trata de uma das empregadas que só precisa verificar o pedido. Ellie não questionou e nem mesmo olhou para ver quem havia entrado. Por fim, um rapaz entrou, não disse uma palavra e por algum motivo começou imediatamente a lhe fazer uma massagem. Como a moça estava acostumada a uma vida boa, ela não suspeitou de nada e pensou que talvez tudo fosse tão bem planejado aqui que os massagistas vinham de manhã como todo mundo. Ele começa a tocá-la, massageando seu pescoço e até agora, tudo está acontecendo em silêncio. Eu me pergunto como isso vai acabar e quem ele realmente é, porque ele poderia ter se apresentado. No mínimo, a moça tem certeza de que se trata de uma mulher, uma massagista profissional, e está calada porque não quer perturbar a harmonia e a tranquilidade da casa. Mas isso é um pouco errado. Ellie estava tão encantada com seu trabalho que em um determinado momento, quase adormeceu antes de passar meia hora. Ela achava que era como se as mãos desse homem tivessem sido feitas para esse trabalho. De repente, suas ações não parecem mais as de um massagista. Ele começa a se deitar ao lado dela e parece que está tentando beijar seu pescoço. Só agora a garota percebe que algo está errado. Ela abre os olhos abruptamente e tenta entender o que está acontecendo, e o que essa mulher está se permitindo fazer. Olhando para o lado, ela percebe que se trata de um homem estranho que está vendo pela primeira vez na vida. É claro que a garota começa a entrar em pânico e o expulsa do quarto, mas o homem não ia a lugar algum. Ele se certificou de que Ellie não resistiria e tentou acalmá-la.
Depois olhou atentamente nos olhos dela e deixou claro que não iria a lugar algum. E surpreendentemente, ele conseguiu. Embora talvez apenas porque ele tem uma boa aparência e olhos lindos que você quer olhar para sempre. Em seguida, ele pediu que ela se deitasse na cama novamente e respondesse a apenas uma pergunta sobre o que ela não gostava e por que ele a tinha assustado tanto, já que ela tinha gostado de tudo até agora. Nesse caso, só lhe resta uma coisa a fazer: pedir desculpas e dar a entender que seria melhor se ele fosse embora, porque, no mínimo, ela não está pronta para ter essa conversa. E não entende muito bem o que ele está tentando fazer. Na verdade, esse homem não pensou muito e decidiu que, para não estragar o relacionamento com ela, não insistirá mais e apenas a ouvirá. Pois talvez da próxima vez seja diferente e ela não o jogue fora. Depois disso, ele apenas disse alguma frase estranha que a garota não entendeu imediatamente, como se hoje ela fosse melhor. E ele percebeu isso porque ela o recusou e o expulsou tão rapidamente. Ele então lhe desejou um bom dia e pediu que ela descansasse, pois precisava disso agora. Eli ainda não entendia o que aquilo significava. Ela apenas agradeceu e desejou a mesma coisa. Talvez porque a garota estivesse apenas se divertindo, ela não teve tempo de aprender e descobrir nada sobre a vida de Elizabeth. É possível que esse seja um dos rapazes com quem ela pode ter se relacionado e talvez até mesmo conhecido em segredo de seus parentes. Pelo menos isso prova o fato de que ele está agindo como se não fosse a primeira vez que vem vê-la. A garota se perguntou o que poderia ser e o que esse cara tinha vindo fazer. Até agora, ela não estava tendo os pensamentos mais felizes. Na verdade, ela até se sentia um pouco desconfortável com isso. Ela ficou tão impressionada com essa situação que pensou nisso até mesmo no dia seguinte, durante o café da manhã, e não percebeu que tinha parado de ouvir seus pais. É claro que não é de se surpreender que ela esteja muito incomodada com esse momento, porque de qualquer forma, ela terá que esclarecer as coisas com esse homem. E talvez ela nem se importe em sair com ele e tente se desculpar por seu comportamento de ontem. Em determinado momento, o pai dela viu que ela não estava comendo nada e decidiu perguntar se ela tinha conseguido ficar doente de novo ou se não estava se sentindo bem. Como seu prato estava cheio e ainda está, ela não come quase nada, mas apenas olha para a comida como se estivesse tentando olhar para ela. Elizabeth nem teve tempo de responder a ele antes que sua mãe o fizesse por ela. Ela o lembrou de que o casamento estava chegando. Era normal que uma garota tivesse muito em que pensar e se preocupasse com alguma coisa. A moça ficou muito surpresa, mas tentou não demonstrar isso. Agora se sabe que houve um casamento, e não se pode excluir a possibilidade de aquele rapaz ser o noivo dela. Talvez por isso ele tenha ficado tão surpreso e agido com muita confiança. E então eles começaram a falar sobre isso. Os pais querem ajudar, pois percebem que a filha não tem a menor ideia de como se preparar para tudo isso e do que está por vir. O pai lembrou que mesmo depois que a filha se mudar para o palácio e viver de forma independente, ela não deve se esquecer de que sempre poderá pedir ajuda aos pais. Com cada uma de suas próximas palavras, a menina não para de se surpreender, porque antes ela não tinha ouvido nenhuma palavra sobre o casamento e agora fica sabendo que também terá de se mudar para outro lugar. Então sua mãe mencionou o príncipe, o que significa que ele também poderia ser seu futuro marido. É muito difícil fingir que ela entende tudo enquanto está no corpo de um homem sobre o qual ela não sabe nada. Em um determinado momento, ela pensou que o homem que a procurava à noite não se parecia muito com o príncipe. O que significava que talvez a verdadeira Elizabeth estivesse secretamente saindo com um amante, e provavelmente era ele. Esse não é o fim das surpresas e das novas informações. Foi nesse momento que a garota se convenceu de que o rapaz definitivamente não era um príncipe. Acontece que ele é o guarda dela, respectivamente. Agora, ela se sente muito desconfortável em estar perto dele. Salva pelo menos o fato de que, enquanto não estiverem sozinhos, não poderá falar com os funcionários. Como geralmente acontece, a garota tenta especificamente não ir a lugar algum com ele, para que, de qualquer forma, não tenha que explicar o comportamento de ontem. Agora, seu senso de identidade e harmonia se foi. Você pode ver isso claramente se olhar para o rosto dela no momento em que ela está com esse cara. Elizabeth claramente não está entusiasmada. Além disso, ela percebe que a verdadeira Elizabeth traiu seu noivo antes de se casar, e ela não gosta muito disso. Enquanto isso, a moça já havia voltado para seu quarto e como sua assistente veio vê-la, ela aproveitou a oportunidade para perguntar o que havia acontecido ontem e por que ninguém a havia avisado de que alguém estava vindo para cá. A empregada começou a se preocupar e achou que ela não estava gostando de alguma coisa, mas é assim mesmo. Ela realmente não está entendendo nada, porque não havia nenhum problema com isso antes.
Como Elizabeth não tinha outra opção, ela simplesmente perguntou diretamente, já que quando esse cara vinha até ela à noite, ela fingia ter perdido a memória. Embora fosse muito estranho e incômodo, a assistente não fez perguntas desnecessárias. Ela apenas respondeu que isso já estava acontecendo há cerca de 2 anos. Nesse período, nunca houve um dia em que eles não estivessem juntos. Acontece que há muitos anos, Elizabeth encontrou esse rapaz pela primeira vez no trabalho. Ninguém poderia sequer pensar que uma vez entre eles poderia começar um relacionamento antes de ele ser um garotinho, e ninguém pensou que tal coisa fosse possível. Elizabeth, que em breve será a esposa do príncipe herdeiro e depois princesa, é uma pessoa que todo mundo fica feliz em ver. Além de ser o ídolo de todos os habitantes locais, ela também é amada pela maioria dos aristocratas por seu caráter gentil e pelo tipo de pessoa que é. Nobre preguiça, entre os quais há constantemente alguns mal-entendidos e conflitos, e rivalidades. Até mesmo eles sempre ficam felizes em vê-la e nunca pensaram mal dela. A verdadeira Elizabeth sempre apreciou isso e realmente não entendia como ela merecia tanto amor. Acontece que mesmo nessa esfera da vida, na comunicação com estranhos, ele também estava se saindo bem, como se nunca tivesse tido nenhum problema. Enquanto isso, alguns dias se passaram, e durante esse tempo, a garota decidiu que deveria terminar de uma vez por todas esse relacionamento obscuro com o guarda, e deixar sua consciência tranquila. Ela realmente gostaria de não precisar ter medo de nada nem pensar no fato de que alguém pode descobrir algo ou que sua reputação impecável pode ser arruinada a qualquer momento. Nada pode ser melhor do que esse estado em que tudo está calmo, a harmonia em toda parte e não há nada a esconder. Além disso, ela quer ser honesta consigo mesma. Durante outra festa do chá, uma garota anuncia que o evento principal pelo qual todos estavam esperando está prestes a começar. Elizabeth não entendeu muito bem do que se tratava, mas os outros ficaram imediatamente animados e decidiram ir a algum lugar. Sorrisos e expectativa como se fosse algo especial. Então começaram a se dirigir ao local onde muitas pessoas estavam reunidas, e parecia que todas estavam preocupadas com alguma coisa. A garota ouve algumas somas e percebe que provavelmente todos estão esperando por algum jogo, e os ganhos de alguém podem trazer uma recompensa. Depois de caminhar mais alguns metros, ela vê um cara com uma espada na sua frente e percebe exatamente o motivo pelo qual todos estão aqui. Na verdade, ela não gosta muito desses jogos porque não há nada de bom neles. É estresse, preocupação e insegurança constantes. E a peculiaridade dessa competição é que os adversários não são 2 pessoas, mas apenas uma pessoa. E seu oponente é um tigre de verdade. É estranho, mas parece que essa única espada não pode ajudar o cara, porque você precisa se esforçar com a velocidade e a força desse animal. Além disso, ele é várias vezes maior do que o próprio homem. E a pior parte de tudo isso é que se esse cara perder, ele será odiado por todos esses espectadores, o que também é muito injusto. Eles vieram aqui para ganhar dinheiro, mesmo que provavelmente não tenham ideia se esse homem tem alguma chance de sobreviver. Eles simplesmente têm que assistir a tudo isso do lado de fora. E o cara arrisca a vida e percebe que tem literalmente uma única chance e não tem como relaxar nem por um segundo. Elizabeth estava prestes a ir embora, já que isso não é algo que ela gosta de ver, quando, de repente, sua nova amiga diz que ela é a razão de tudo isso e, em seguida, também agradece a Elizabeth, embora a garota não tenha ideia do que ela tem a ver com isso e por que está agradecendo. Então ela pediu para se lembrar de como era, e fez com que ela tivesse tantos pensamentos que não se lembrava de absolutamente nada. Tá não teve problemas em lembrar que Elizabeth lhe sugeriu esse clube de luta e até encontrou alguns tigres excelentes. Como resultado, o negócio da família dessa amiga cresceu consideravelmente nos últimos tempos. Recentemente, eles estavam pensando em vendê-lo, mas Elizabeth salvou o dia e os fez mudar de ideia. A garota olha para tudo isso e não consegue acreditar que a pessoa que possui esse corpo é muito diferente do que ela imaginava que fosse. A garota não só tem um amante, como também arranja algo assim. Ela literalmente não consegue suportar olhar para isso. Ela quer fechar os olhos ou sair daqui para algum lugar distante. O simples pensamento de que uma pessoa pode acabar não sobrevivendo, e que isso pode acontecer em apenas alguns segundos, faz com que ela se sinta muito mal e desconfortável. Ela realmente não entende como as pessoas podem olhar para tudo isso e ficar felizes.
Muito menos vir para cá com seus filhos e ensiná-los a fazer isso desde a mais tenra idade. Além disso, há uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem. Elizabeth escolheu esse vestido vermelho de propósito. Esse era o plano. No final, quando o jogo terminou e tudo aconteceu exatamente como ela imaginava, a garota sentiu uma sensação estranha, como se tivesse que sair dali imediatamente ou as coisas só iriam piorar. Ela sentiu algum tipo de perigo, e só agora percebeu que o vestido tinha a cor perfeita para a noite. Antes, Elizabeth não conseguia nem pensar que estava no corpo de uma pessoa que não parecia mais tão simpática quanto era no primeiro dia. Ela não quer nem imaginar como ela realmente era e sentiu que, embora esse corpo seja o de Elizabeth, ele parece o corpo de uma vilã. As coisas mudaram muito rapidamente ultimamente. Quanto mais ela descobre sobre a vida dessa pessoa, mais ela duvida que a garota não seja uma vilã. Ela literalmente apoia o tipo de jogo em que os jogadores têm maior probabilidade de morrer. Não houve um vencedor durante todo esse tempo, e isso é simplesmente horrível. Isso a faz querer ir para um lugar onde ninguém a verá e chorar. Naquele momento, quando ela estava quase calma, um homem se aproximou dela. Ela percebeu, mas nem sequer olhou para cima para ver seu rosto, porque agora ela não se importava com quem era. Não importava quem fosse. No final, ela só olhou para ele depois que ele pediu que ela mesma fizesse isso. Eu me pergunto por que o guarda veio até aqui. Ainda não era noite. Ela imediatamente pensou que essa era outra situação embaraçosa e que ele iria tomar algum tipo de iniciativa novamente, o que era completamente fora de hora. Ela quis dar a entender desde o primeiro segundo que seria melhor se ele nem chegasse perto agora. Acontece que ele não se aproximou para saber de nenhum relacionamento. Ele quer perguntar por que ela não o escolheu para a luta, e parece que ele não dá valor algum à sua vida e queria estar no lugar daquele perdedor. Ele até pensou que havia cometido algum erro ou que ela o via como alguém que havia se tornado muito mais fraco e a desapontado. Afinal de contas, ele tinha vindo aqui para competir e provou constantemente que era um dos melhores. Elizabeth ouviu tudo isso e ficou um pouco confusa sobre o que ele estava tentando fazer. No mínimo, ele viu que o homem havia perdido. Assim, ela havia salvado a vida dele e deveria estar feliz por estar diante dele com vida. No final, o homem não fez o resto das perguntas. Embora de acordo com seu plano, essa conversa seria longa e muito séria. Como a luta de hoje era muito esperada, o rapaz se via como vencedor. E ficou muito chateado com o fato de outra pessoa ter sido escolhida hoje. Por um momento ele parou de pensar nisso porque viu a perna dela, que estava muito arranhada. Depois disso, ele não hesitou em pegar a perna dela, mas a garota estava com medo e pediu que ele não fizesse isso, pois talvez se tornasse algo desnecessário como aquela massagem. Por fim, ela não conseguiu resistir. Ele começa a beijar a perna dela e enquanto faz isso, olha-a nos olhos, observando sua reação, se ela gosta ou não. Estranhamente, foi nesse momento que a garota pensou sobre a essência e seu destino futuro. Originalmente, ela pensou que havia caído em uma história de amor e romance, mas no fim das contas estava um pouco errada. A harmonia completa e a vida perfeita gradualmente começaram a se transformar em algo que contradiz a fidelidade e o estilo de vida dela. Há alguns amantes, jogos incompreensíveis nos quais não há nada de bom, e em geral, ela percebeu que entrou no corpo de um homem que aparentemente parece ser bom e agradável. Ela também sente cada dia mais que esse assistente é muito dependente dela, como se estivesse tentando agradá-la. Mas ele está apaixonado por ela e às vezes não quer ouvir nenhuma rejeição da parte dela. A garota está um pouco acostumada com isso, é claro, mas quando ele a chama de amante, parece um pouco estranho. Até agora, ela nem sabe se deve dizer a ele como se sente em relação a isso ou se quer terminar o relacionamento. A bagunça é tanta que ela nem percebeu que ainda não recuperou a perna, deixando pensar que está tudo bem e que ela não se importa com isso. Em suma, nada de grave ainda, mas se nada for feito, a garota logo se arrependerá de ter deixado você ser tratado da mesma forma que ele tratava a verdadeira Elizabeth durante todo esse tempo. Por fim, depois de algum tempo, ela o deixou sair e lutar contra o tigre. E felizmente, o rapaz conseguiu derrotá-lo. A garota ficou muito feliz e finalmente conseguiu se acalmar. Ela estava com medo de que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com aquele rapaz. No fim das contas, sua enorme confiança era justificada. O cara realmente sabia que podia fazer isso e talvez, se tivesse lutado da última vez, ele estaria vivo. Mas, infelizmente, o tempo não volta atrás. O que está feito, e a própria garota ainda não sabe o que fazer com esse jogo e como as pessoas reagirão se elas informar.
que ela planeja parar de organizar essas competições malucas. Como ela valoriza sua reputação, provavelmente adiará esse momento por um longo tempo, só porque as pessoas podem odiá-la. Assim como o cara que passou a vida inteira treinando e sonhava em se tornar um campeão. Embora não gostasse desse jogo nojento, ela tinha que deixá-lo realizar seu sonho, por mais que não quisesse. Mas havia outro motivo para isso. Se alguém descobrisse que ela não era a verdadeira Elizabeth. E nessa situação, era fácil ver que as coisas não sairiam conforme o planejado. Então, a espada afiada que esse cara está segurando poderia ter acabado bem nela. Mas até agora, ela conseguiu consertar a situação e agradar a todos. Na verdade, ninguém duvidou de sua vitória e muitos estão muito felizes com isso. Embora inicialmente alguns até tenham duvidado, o que é muito estranho. Em vez de parabenizar o próprio cara, as pessoas começaram a parabenizar. Não importa como isso soe. Sua amante, e elas pararam de prestar atenção nele quase que imediatamente. É claro que ele ficou com algumas marcas vermelhas, mas em geral, está muito satisfeito pois, como sonhou, provou a si mesmo que é forte e que todos esses esforços não foram em vão. Para não mostrar a ela, por assim dizer, Elizabeth, sempre que todo mundo ia embora e começava a examinar suas feridas, mostrava seu verdadeiro rosto, pois com ele, ela se permite ser real. Ela notou muitas manchas vermelhas em sua cabeça e percebeu que não poderia ficar sem um médico. Ela precisava pelo menos tratar o ferimento para que ele não piorasse e não aparecessem infecções. Nem mesmo o próprio rapaz esperava que ela fosse. Ela estava preocupada ao olhar para ele. As pessoas mais uma vez se reuniram e começaram a observá-lo de todos os lados. Até mesmo o aristocrata com quem ela estava conversando esta manhã tinha vindo para isso. Ela começou a se divertir com o fato de Elizabeth ser tão gentil, embora não houvesse nada de bom nisso. Pelo contrário, era necessário que todos pensassem que ela era a mesma de antes, mas então essa garota teve uma ideia inesperada. Ela acha que já que o rapaz conseguiu derrotar o tigre, não faria mal nenhum realizar um de seus desejos, que todo mundo conhece há muito tempo. Elizabeth não entendeu muito bem o motivo da conversa e pediu que a lembrassem do que o rapaz estava sonhando, já que ela não tinha nenhuma ideia. Para manter seu status, é claro que ela não poderia recusar, embora estivesse um pouco receosa, pois não se sabia o que esse homem queria. A única coisa que ela sabe sobre ele é que ele é louco por ela e faria qualquer coisa para ficar perto dela o tempo todo. No momento em que todos começaram a esperar que alguém contasse o desejo dele agora, Elizabeth congelou em um lugar, pois temia que ele pedisse para contar o pequeno segredo deles. Há muito tempo ele já se cansou de se esconder e fingir que não há nada entre eles. Portanto, não é impossível que o desejo seja exatamente esse. A garota o avisou que se pudesse atender ao pedido dele, ela certamente o faria, mas somente se estivesse dentro do razoável. A melhor resposta que ele pode dar, na opinião da garota, é se ele quiser deixar este lugar e ser livre, o que também é provável. Depois de dizer isso, ele sorriu, deixando-a ainda mais nervosa, como se estivesse propositalmente em silêncio e esperando o tempo passar para ver a reação dela. E naquele momento, ele confessa que seu maior desejo e sonho é estar ao lado de sua amante pelo resto de sua vida. Surpreendentemente, ele não teve medo de admitir isso e até mesmo disse como era, bem na frente de todos, sem esconder seus sentimentos e desejos. No mesmo instante, Elizabeth teve vontade de cair no chão. Era disso que ela tinha medo. A única coisa pior seria se ele pedisse a ela para contar um segredo e depois ficasse olhando para ela como se esperasse que ela retribuísse e nada mais. No final, ela pediu alguns dias para pensar sobre o assunto e explicou que, para tomar uma decisão como essa, é preciso pensar com cuidado. Ela recebeu alguns dias para fazer isso. E é claro, assim que ela chegou em casa, começou a noite com um drink forte, que pelo menos um pouco, mas deveria ajudar. Depois, ela se decidiu e voltou para junto dos convidados para não estragar o relacionamento. A essa altura, ela já tinha tomado mais de 3 drinks e aparentemente não planejava parar ainda. Quando já havia parado de notar todos ao seu redor, ela nem percebeu como o príncipe que todos estavam esperando veio até ela. E o que foi muito estranho, ele veio até ela antes de tudo, e até tocou seu ombro, o que a deixou tão nervosa que quase desmaiou, pois percebeu que não estava mais em condições de conhecer um homem tão respeitável. Estar perto dele é uma grande honra, mas infelizmente houve um momento muito constrangedor. A garota não conseguia nem pensar que hoje poderia encontrá-lo, e é uma pena que seja impossível voltar no tempo. 3 copos de bebida não seriam capazes de evaporar de seu sistema até a manhã seguinte. Seria de se esperar que isso não afetasse nada, mas não termina aí.
Ele continua a constrangê-la e diz que veio aqui só por causa dela, pois já se esqueceu de como ela é por causa de seu trabalho. Até agora ele não está nem um pouco constrangido pelo fato de ela não ter o primeiro copo de bebida nas mãos. O rapaz a abraça, embora isso provavelmente seja apenas para ser visto pelos outros e pensar que eles estão bem. Na verdade, embora a garota comece a reconhecer os aspectos não tão agradáveis e reconfortantes da vida da Elizabeth real, pelo menos ela escolheu o marido certo. Ele sempre cuida dela e mesmo agora está insinuando gentilmente que já bebeu demais por hoje. Caso contrário, será muito desagradável pela manhã, e ela certamente se arrependerá de não ter parado a tempo. Enquanto eles estão conversando, o amante de Elizabeth está observando de longe, claramente insatisfeito com a situação. E parece que, como ele tem uma espada na mão, a noite não terminará tranquilamente. No entanto, talvez ele só tenha chegado depois do treino, e isso não signifique nada. Mas por que ele viria ao evento e os observaria pela janela se ele pode entrar e cumprimentá-los diretamente? Enquanto isso, o dia seguinte chegou. Felizmente a noite terminou em silêncio e desde a manhã seguinte, Elizabeth teve que sair a negócios. Todos conhecem a baronesa que trabalha no Palácio Imperial há mais de 30 anos. Agora, ela está em plena fúria. Em seu rosto, é possível ver a perplexidade. Ela não entende como uma garota não consegue entender coisas elementares. Afinal de contas, dançar não é tão difícil. Você só precisa se mover com graça e sentir o ritmo. Agora a garota está em aulas para futuras princesas, porque no futuro ela terá que participar de muitos eventos diferentes e dançar no baile. Sem isso é impossível. Ela precisa ensaiar para aprender pelo menos um pouco e não passar vergonha. Acontece que ela tem grandes problemas com a dança. Ela não consegue sentir a melodia de jeito nenhum. Seus movimentos estão longe de qualquer graça e harmonia e, em geral, não parecem muito bonitos. Ela mesma se dá conta disso, mas não pode fazer nada a respeito. No final da aula, ela literalmente cai de pé. Ela gastou toda a sua energia nisso e não tem ideia de quantas aulas são necessárias para que ela comece a ter um pouco de sucesso. Embora sua péssima técnica de dança fosse o problema, o verdadeiro problema era outro. Em um determinado momento, uma assistente lhe traz um bilhete obscuro e diz que não faz ideia de quem o enviou para ela. Elizabeth ficou interessada e decidiu ver o que dizia, mas por algum motivo, ela não conseguia entender nenhuma das palavras. Acontece que neste mundo, há letras e números completamente diferentes. A garota sentiu como se tivesse se esquecido de como ler, embora aqui tudo seja diferente, e teve de fingir que não estava interessada. Portanto, ela não leu nada. A assistente ficou surpresa e disse que se ela não estava interessada, o bilhete poderia ser jogado fora. Na verdade, não é isso que está interessando a garota no momento. Ela está convencida disso pelo que parece. Elizabeth é definitivamente a vilã. Portanto, ela não pode simplesmente continuar vivendo sua vida sem saber o que está fazendo. Além disso, estar nesse corpo provavelmente significará morte súbita, já que ela não é mais uma boa moça e provavelmente conseguiu arruinar a vida de alguém e ganhar alguns malfeitores. Enquanto isso, era o dia seguinte. A garota se levantou bem cedo e foi com seu assistente, a própria carcaça que sonha em passar o resto de sua vida com ela, para alguma biblioteca. Ela até pediu para esperar por ele do lado de fora e prometeu escolher apenas um livro e não ficar muito tempo. O rapaz concordou e nem discutiu, apesar de não entender por que não pode entrar com ela e o que há de tão secreto nisso. Acontece que tudo aqui é muito simples. Ela só queria ver se o verdadeiro vilão é realmente analfabeto e não sabe ler, pois de repente ela encontra alguns livros e percebe que, em geral, alguma coisa ela ainda consegue, e até mesmo compreende. Assim surge a pergunta de por que ela tem problemas com essa nota específica. Ela não consegue entender literalmente uma única palavra. É claro que é bom que ela saiba ler, mas isso não a ajudou a resolver o problema e a ler o bilhete de forma alguma. De repente, nessa biblioteca, entra o príncipe. Ele entrou muito silenciosamente e a garota nem percebeu como isso aconteceu. Ela o reconheceu por sua voz. E ele, desde os primeiros segundos, começou a acusá-la de que hoje ela ousou faltar a uma aula para a futura princesa. Ele não entende como as aulas podem ser trocadas por uma ida à biblioteca. Ele começou a exigir uma explicação como se ela tivesse feito algo terrível. Ela acabou ficando tão assustada com ele que foi como se tivesse visto algum tipo de fantasma. Ultimamente, ele tem aparecido de forma muito inesperada e nem mesmo tenta se desculpar. Ela imediatamente começou a inventar desculpas e tentou se afastar, mas só havia uma parede atrás dela e nenhum lugar para ir.
Ela percebeu que ele iria repreendê-la e talvez até tentasse encontrar uma punição para que ela nunca mais quisesse faltar à aula. Mas no final, ele subitamente sugeriu que ela fugisse para algum lugar para que ninguém soubesse do ocorrido. Ela não sabe nem mesmo como reagir a isso, muito menos como o guarda pode fazer. A reação de Elizabeth será de desagrado quando ele descobrir que ela concordou com isso. Elizabeth estava com medo de recusar e decidiu que, caso pudesse, pensaria em algo e explicaria a situação, pois recusar o futuro noivo é realmente muito arriscado. Ele a levou para a rua e disse que esse caminho é o mais seguro. Aqui ninguém os notará com certeza. No final, eles foram para o centro, onde definitivamente não encontrariam ninguém da equipe. Muito interessante. Porque de repente ele queria fazer isso com ela, embora pudesse facilmente sair sozinho. Ele começou a aproveitar esse momento como se tivesse sido deixado de fora por um longo tempo e cuidadosamente se certificou de que o príncipe não saísse da área. Pelo menos era o que parecia. A julgar pelo fato de que ele estava se esforçando tanto para relaxar o corpo. Era óbvio que ele estava muito ocupado e a garota se perguntou o que ele tinha feito nos últimos dias, a menos, é claro, que fosse segredo. Ele respondeu brevemente sem dar detalhes, e depois perguntou a ela a mesma coisa. Elizabeth também respondeu brevemente e sugeriu uma mudança de assunto. Como eles já fugiram, é melhor não falar sobre coisas que possam estragar o clima. Agora é melhor relaxar e pensar em algo agradável. Em um determinado momento eles estavam conversando sobre as belas paisagens e por acaso, olharam para uma criança sentada sozinha, que claramente tinha algo acontecendo. A garota disse que ele precisava de ajuda, e o príncipe se ofereceu para lhe dar algum dinheiro para que ele pudesse pelo menos comer e não passar fome. O rapaz procurou em seus bolsos e encontrou algumas moedas. Ele queria dar mais, mas aconteceu que por causa da pressa, não teve tempo de pegar mais. Embora parecesse suficiente, o garoto ficou muito feliz e achou que era muito mais do que o suficiente. Ele agradeceu e disse que era suficiente para uma semana inteira. Se você se lembra do que a menina pensa sobre as crianças e o quanto ela as ama, você pode imaginar como ela se sente magoada com essa criança que está tão empolgada com algumas moedas e quer gastar esse dinheiro com comida em vez de brinquedos. Por fim, eles se acalmaram, pensando que se lembrassem, certamente voltariam ao mesmo lugar e dariam um pouco mais para ele. E como eles ainda tinham vontade de andar por aí, o príncipe sugeriu um passeio de barco para ficar em um lugar mais tranquilo. Na verdade, a garota ainda não entende muito bem o que sente por ele. E se ela deve confiar nesse homem, porque no início ele pode gritar com ela por causa de algumas atividades, e depois disso, ele tenta passear e espera estar de bom humor. Embora isso já tenha sido arruinado desde o início, teria sido melhor se ele não tivesse falado nada sobre as aulas. Se ela já está faltando, deve estar claro que há um motivo para isso. Depois disso, ele de repente começa a falar sobre a sorte que tem e sobre seu passado em geral. Embora ele nem tivesse perguntado antes se era interessante ou não. A garota simplesmente teve que ouvir tudo isso e quando tentou comentar algo, ele nem sequer lhe deu essa oportunidade. Imediatamente interrompeu e continuou falando. Por fim, o assunto gradualmente se voltou para o fato de que ele ficaria muito feliz se eles pudessem se casar e criar uma família feliz e forte. O rapaz confessou que sonhava com isso desde a infância. E já em uma idade consciente, ele sabia exatamente quem seria sua esposa. Portanto, como eles estão aqui juntos, é lógico que essa pessoa seja Elizabeth. Em seguida, o assunto se voltou para o fato de que ele gostaria muito de se unir aos nobres, que compartilham de suas opiniões, e começar a mudar este país desde o início, com todos os problemas e deficiências. Para isso, ele precisa do apoio dos nobres. Sem isso, nada funcionará. Ele diz que a cooperação entre os nobres e a família real é uma ótima ideia. Além disso, pode ser a ponte que conectará essas ideias e ajudará a fazer uma coisa boa acontecer. Agora está claro por que eles fugiram para cá. Ele só queria contar a ela a ideia e se certificar de que ela não poderia fugir e responder exatamente o que pensava sobre isso e se planejava apoiá-lo de alguma forma nesse plano. Acontece que ela está em uma suposta armadilha, e agora ela tem algo a dizer sobre isso, se é que sabe o que. Eu me pergunto muito se ele a teria convidado para sair nesse encontro, se ele tivesse algum conhecimento do que ela poderia estar escondendo. Pelo menos o fato de que ela tem um amante e que ela joga os jogos mais perigosos da capital. Ela tem muito medo de contar a ele sobre isso e não sabe como melhorar a situação. Seria bom ter tempo para pensar nas coisas, mas ele exige uma resposta aqui e agora, e também começa a manipular, fazendo contato visual. Ela não pode se dar ao luxo de ficar ofendida ou até mesmo um pouco chateada.
De repente, eles ouviram um barulho muito alto, olharam para a praia e viram muitas pessoas. Todas elas eram delegados que estavam procurando por eles há horas por toda a cidade. Acontece que eles literalmente a salvaram e me deram algum tempo para pensar sobre isso, já que não é provável que ele a faça dar uma resposta agora, quando todos estão esperando por eles. No final, eles ainda decidiram não fazer ninguém esperar. Nadou até a margem e começou a ouvir. Como todos estavam preocupados e já não sabiam onde procurá-los. Pela primeira vez, o príncipe foi embora e não disse nada a ninguém. Algumas pessoas até ficaram irritadas com o fato de ele não ter começado a se justificar e até sorriu. Ele acha que tem o direito de ir a algum lugar e não contar a ninguém. É claro que tem. Mas se ele pensasse em sua equipe, jamais a deixaria nervosa. Ele acabou dizendo que apenas se esqueceu de avisá-los. E em seguida, pediu-lhes que acompanhassem a senhora de volta para casa, pois ele mesmo ainda planejava resistir e voltaria mais perto da noite. Elizabeth foi levada para a carruagem. Ela agradeceu aos assistentes e desejou um bom dia ao príncipe. Na verdade, ela estava muito feliz por eles os terem encontrado, pois não precisaria responder aquela pergunta incômoda. No caminho para casa, a garota começou a se sentir envergonhada e até quis voltar. Ela sentia que não queria deixá-lo. Embora recentemente ela não estivesse animada com esse passeio, concordou apenas porque tinha medo de dizer não. Enquanto isso, o príncipe se certificou de que a garota tinha ido embora e sentiu algo grudado em seus sapatos. Ele pegou o pedaço de papel e começou a ler quando percebeu que se tratava de um bilhete. Mas quando viu o nome de Elizabeth, ficou muito nervoso e pensou que tinha um rival e que ela tinha um admirador. Várias horas se passaram. E de forma inesperada, a garota recebe um presente. Ela fica sabendo que o príncipe se desculpou por seu comportamento e que, de modo geral, tirou muito tempo dela. Ela ganhou esse urso e não entendeu muito bem porque ele escolheu esse presente específico, já que ela não é mais uma garotinha. Embora o urso seja muito bonito, ela decidiu decorá-lo um pouco e até agora só colocou uma joia nele, pois achou que combinava mais com ele. Somente depois que ela já havia saído do banheiro e ido para a cama, lembrou-se casualmente de que não via aquele bilhete há algum tempo e sugeriu que ele poderia ter caído enquanto ela caminhava. De qualquer forma, é bom que ela tenha conseguido reconhecer o idioma em que o bilhete foi escrito, e isso já é alguma coisa. Esse é um idioma antigo, que agora quase não é usado. Agora está claro porque a garota teve dificuldades para entendê-la. Se ela conseguir se lembrar de tudo e aprender esses símbolos pelo menos um pouco, da próxima vez esse conhecimento pode ser útil para ela, porque posso excluir que essa nota não foi a última. Só que ela está preocupada com o fato de que há um homem que pode entrar sorrateiramente no palácio e talvez até em seu quarto. Ela se arrependeu mais uma vez de ainda não ter descoberto quem Elizabeth realmente era e o que ela estava fazendo, já que ela tinha uma vida tão sem graça que não poderia ter sido presumida em primeiro lugar. Enquanto isso, um assistente veio até ela como de costume, e perguntou por que a patroa não havia pedido uma carcaça recentemente. A moça fingiu que havia se esquecido completamente dele e que certamente não se importava de vê-lo, e então deu a entender que talvez fosse melhor remarcar o encontro para amanhã. Como depois de sair com o príncipe é difícil para ela mudar tão rapidamente e começar a sair com outro cara, quando a assistente estava prestes a sair, a garota a impediu. E como eles já estavam falando sobre o assunto, pensei em lhe perguntar algo. Ela disse que estava na hora de encontrar um novo acompanhante noturno para ela. Elizabeth percebeu que isso não era algo que ela pudesse fazer rapidamente, e que havia escolhido uma recentemente e não era ruim. A assistente ficou surpresa e perguntou por que ela precisava mudar de acompanhante noturno tão rapidamente, e se essa não lhe agrada de alguma forma, ou se esqueceu de que há alguns pontos. Portanto, você precisa encontrar alguns candidatos. Assim que ficou sozinha no quarto, sentiu uma dor de cabeça. Ela achou que era por causa da quantidade de coisas para fazer e do cansaço, e nem sequer pediu um remédio. Desde então, mais algum tempo se passou, e de repente, a senhora recebeu uma notícia muito inesperada. Acontece que ninguém estava olhando, e o brinquedo que foi dado a ela pelo príncipe ninguém consegue encontrar. É como se ele tivesse sido roubado. O urso de brinquedo parece ter desaparecido no ar. Ele simplesmente não foi encontrado em lugar nenhum, e ninguém entende quem precisou roubá-lo. O delegado faz algumas perguntas, mas ninguém confessa e todos ao mesmo tempo dizem que nunca viram nada parecido e não fazem ideia de onde ele possa estar. É muito estranho porque ela acabou de ganhar esse presente e alguém já sabia e o levou consigo. E a melhor parte é que, embora o urso tenha sumido, o enfeite que ele estava usando ainda está no quarto.
Embora faça sentido que um ladrão tenha entrado em seu quarto, ele certamente não precisaria do urso e vice-versa. Ele teria levado as joias com ele, mas certamente não o brinquedo. Literalmente meia hora depois, a mesma ajudante chega e diz que encontrou o brinquedo, mas há um problema, e ela nem sabe como contar a você sobre isso. E então simplesmente decidiu que era melhor que a patroa visse tudo com seus próprios olhos, o que exigia sair e caminhar até o jardim onde encontraram o brinquedo. Elizabeth não tem ideia do que está prestes a ver ou de onde seu presente pode estar. Ela já está surpresa com o fato de ele estar do lado de fora. Todas as portas estavam fechadas, e ela não consegue entender como tudo aconteceu tão silenciosamente. Eles acabaram vendo esse brinquedo no chão, perto da árvore. Ele não tem uma mancha inteira. Aparentemente alguém estava muito chateado e era contra esse presente. O primeiro pensamento que lhe ocorreu naquele momento foi: o homem que fez isso obviamente tem algo contra Elizabeth. De repente ela mudou de assunto, e perguntou como estava indo à busca pelo novo cavaleiro sem sequer olhar em sua direção. O assistente respondeu que algo havia acontecido no caminho e que eles nunca conseguiram chegar, embora tudo estivesse pronto e o cavaleiro devesse estar aqui pela manhã. A garota percebeu que havia algo acontecendo aqui em seu círculo. Havia uma pessoa que estava escondendo seu rosto verdadeiro e fingindo ser algo diferente do que realmente era. Além disso, todos esses cortes foram feitos com uma lâmina muito afiada. Parece que essa pessoa pode estar muito mais próxima do que ela pensa. Todas as suas suspeitas recaem sobre um homem que ela decidiu procurar agora mesmo. Elizabeth nem sequer esconde isso. Ela foi até a sala da carcaça e exigiu uma explicação. Contou-lhe o que havia acontecido e o advertiu de que se ele tentasse esconder alguma coisa, ela descobriria e ele se arrependeria da decisão de enganá-la. A garota o observou mais de perto e viu que havia algo errado. Ele olhou para ela como se tivesse se machucado, e precisava de apoio. Embora ela nunca o tenha visto nesse estado, ele mal consegue segurar sua mão e não admite o quanto dói. É como se ele estivesse esperando que ela entrasse em seu quarto agora mesmo e tivesse algum tipo de briga no meio da noite. Elizabeth até se esqueceu do que tinha vindo buscar originalmente e começou a se perguntar por que ele estava com aquela aparência e o que tinha sido feito com ele. Ao que ele respondeu que era apenas difícil ser reconhecido pelos cavaleiros, especialmente com o status dele, que não permite que isso seja feito da maneira mais fácil. Parecia que ele a estava acusando de não permitir ou não lhe dar progresso na carreira. A garota nem pensou que ele falaria sobre isso. Mas assim que ela olha para as feridas dele, não tem mais vontade de brigar e resolver as coisas porque é uma pessoa muito gentil para essas situações. O rapaz admitiu que sofria bullying e que sentia como se quisessem expulsá-lo da equipe desde o início, de modo que ele não pudesse nem competir e reivindicar uma vaga. A garota pensou que se alguém souber que tipo de relacionamento ele tem com ela, talvez esse seja o motivo dessa atitude dos Knights em sua direção, porque muitos podem simplesmente invejá-lo. Nesse caso, ela lhe ofereceu uma ideia muito boa. E como ele talvez não se sinta muito confortável naquele dormitório, especialmente depois dessa situação, Elizabeth sugere que ele se mude para o quarto ao lado dela. Lá, será muito mais seguro e tranquilo para todos eles. E mais, ainda não há meio-dia lá, e é totalmente gratuito no próximo mês. Os olhos do rapaz imediatamente começaram a se iluminar, como se isso fosse exatamente o que ele estava sonhando. Nesse meio tempo, a garota também se lembrou de seus problemas. Faltam menos de 3 meses para o casamento, o que significa que até lá, você precisa resolver seu relacionamento com Carcis. Portanto, seria melhor mantê-lo por perto e com total controle em todas as situações, pelo menos o máximo possível. E o que fazer com ele em seguida? Ela decidiria mais tarde. Elizabeth havia decidido que teria de lidar com os problemas à medida que eles surgissem. Ela não tinha energia para planejar e resolver as coisas o tempo todo. Nesse meio tempo, o dia seguinte chegou. E surpreendentemente, durante todo esse tempo, ele até conseguiu dormir e ter um descanso normal. Embora isso tenha acontecido apenas nos primeiros dias de sua estadia nessa casa. No restante do tempo teve insônia e um sono terrível, o que não pode ser considerado um repouso normal. Ela até parou de ter dores de cabeça. É como se tudo tivesse melhorado, mas ao mesmo tempo nada mudou de fato. Quanto ao rapaz, a moça tomou a decisão de que, enquanto for possível, ele viverá ao lado dela, no quarto ao lado. É uma medida forçada para a segurança dele e a paz de espírito dela. Ela ficou até surpresa por ele não ter tentado entrar sorrateiramente em seu quarto esta noite, ao contrário do que aconteceu no primeiro dia, quando ela entrou nesse corpo.
Nada de interessante aconteceu naquele dia, então a garota apenas aproveitou a paz e conservou suas forças, pois precisaria delas mais tarde. O próprio aristocrata, com quem a garota já tinha tido tempo de se familiarizar, de repente decidiu falar com o príncipe. Pediu desculpas pelo incômodo. Realmente, ela queria falar com ele sobre algum assunto sério, embora antes nunca tivessem se comunicado e ela tivesse até medo de se aproximar dele. Surpreendentemente, o príncipe até conseguiu elogiá-la, pois ele podia ver que cada vez mais garotas bonitas estavam aparecendo na capital. A garota sorriu e explicou que só queria lhe contar uma coisa e que não demoraria muito. Resumindo a história, ela disse que havia rumores ruins sobre o noivo dele e que achava que ele deveria saber disso, pois talvez, devido à sua agenda e à grande quantidade de coisas para fazer, ele pudesse ter perdido a informação. O suposto novo amigo de Elizabeth revelou que ultimamente, seu noivo tem se tornado muito bom com a assistente dele, que é a segurança dela. Mas isso não é tudo. Ela lhe disse que havia decidido colocá-lo no quarto ao lado do seu, aumentando assim o interesse do príncipe no assunto como ela pretendia. Ela disse que achava que ele deveria saber disso, já que é seu noivo, e que não seria certo ele descobrir por último e não saber nada a respeito durante todo esse tempo. O cara pensou sobre isso e nem sabia como reagir. Ele parou imediatamente de pensar no trabalho e se concentrou apenas em Elizabeth. Ele quer saber o quanto daquilo é verdade e, se for, o que significa. E para obter algumas respostas, ele disse que tentará descobrir. Mas por enquanto, ele decidiu não ficar nervoso ou ansioso antes do tempo. E então gentilmente deu a entender ao amigo que, como Elizabeth logo seria sua esposa, ele teria de cuidar disso. Que ela não estava cercada de fofoqueiros como algumas de suas amigas. A garota ficou tensa porque percebeu que havia falhado, e o rapaz não acreditou em uma palavra do que ela disse. E então ele fez apenas uma última pergunta. Será que ela realmente achava que ele, o herdeiro deste país, duvidaria de sua futura esposa e acreditaria nesses boatos? Ela percebeu que havia falado demais e que seria melhor não se aproximar dele, pois, no mínimo, ela já havia arruinado sua reputação. E se Elizabeth se tornasse sua esposa, ele certamente contaria sobre essa conversa. E então ele disse que se ela continuasse a espalhar esses boatos, ele deveria se lembrar de mencionar sua posição sobre o assunto também. A garota estava chateada. Ela não estava mais de bom humor, mas no mínimo estava claro que ela não era exatamente a amiga legal que estava tentando parecer. Ela era apenas uma das que tinham inveja de Elizabeth e queria interferir em sua felicidade. Em parte, o príncipe fez a coisa certa, embora devesse ter verificado as informações que acabará de ouvir. Embora, no geral, se fosse uma situação completamente diferente e Elizabeth realmente não estivesse escondendo nada dele, pode-se considerar que ele fez a melhor coisa possível, como um homem decente que confia em sua noiva e se recusa a ouvir ou acreditar em qualquer coisa ruim sobre Elizabeth. Enquanto isso, a garota está em algum tipo de viagem. E hoje ela está acompanhada pelo próprio Carcis, que fingiu que a conversa de ontem não tinha acontecido e decidiu informá-la de que o dia da fundação do Império será celebrado em breve. Por isso aristocratas de todas as províncias estão vindo para a capital. Isso significava que ela deveria ser cuidadosa no futuro próximo. A garota não entendeu imediatamente o que ele quis dizer e decidiu pedir que ele explicasse o que significava. De acordo com o rapaz, há uma pessoa que não deve vê-la. Caso contrário, poderá haver problemas, e não apenas para ela. De repente, no momento mais incompreensível e inesperado, o príncipe aparece. Ele pega sua noiva pela mão e diz que esse é o fim do trabalho do acompanhante. Além disso, ele proíbe o rapaz de ir à capital e avisa que se o vir por lá, ele o demitirá imediatamente. E também que de agora em diante, Elizabeth viajará com ele. Ele substituirá o acompanhante e acha que não é uma má ideia. Especialmente porque ele tem algum tempo livre, e é uma ótima desculpa para ficarem juntos. Além disso, eles não se viam muito ultimamente e não tinham tido tempo de se conhecer, então o príncipe tinha dúvidas e decidiu ver se os dois eram próximos. É claro que Carcis está muito chateado. Ele havia planejado aproveitar a viagem e acabou ficando aqui sem Elizabeth. Ele percebeu que o príncipe já havia suspeitado de algo, mas por enquanto não resistiu, porque seu emprego poderia depender disso. Enquanto isso, o príncipe não se conteve e começou a falar sobre esse assunto sério. Ele disse que precisava lhe perguntar algo e pediu que ela não se preocupasse, apenas respondesse como era e não o enganasse, pois ele sentiria e entenderia de qualquer forma. A pergunta era se ela tinha algum sentimento por aquele assistente. E como ela poderia explicar o fato de que ele estava sendo informado cada vez mais frequentemente que via sua noiva, com uma carcaça literalmente por toda parte.
Alguns até tiveram a impressão de que eles só se separaram quando chegou a hora de ir descansar em seus quartos. Ele só quer saber se isso é verdade ou não e segura a mão dela como se a resposta fosse determinar se ela se tornará sua esposa ou não e se ele poderá ou não confiar nela. Como antes. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva para os próximos.